Hello, Brainstormer! E a gente vai começar a descobrir como usar os pronomes. Yay! Muito bom! Então, primeiro a gente precisa entender o que é um pronome. Um pronome é um bagulho que a gente coloca no lugar de um substantivo. Que legal, né? Não ajudou nada essa definição. Fato. Substantivo é uma coisa, certo? Então, tipo, uma pessoa é uma coisa, por mais que seja uma pessoa. Como assim? Cada palavra tem uma classe diferente, certo? Cada palavra tem uma função diferente numa frase. E as coisas são o que realizam as ações em inglês. E as pessoas são coisas, ok? São como coisas na classe das palavras. E o pronome é um jeito diferente da gente falar das pessoas e das coisas. Ah, que interessante, não é mesmo? Sim. Vamos entender como que a gente vai usar os pronomes normais. Como assim os pronomes normais? Em inglês eles são chamados de subject pronouns, ok? Que são em português os pronomes pessoais de caso reto. Mas você pode ignorar toda essa parte de gramática idiota e só ver aqui na lousa como que a gente vai usar isso. Cola aqui. Então, como que a gente vai usar isso? A gente tem, por exemplo, I, you, he, she, it, we e they, certo? Esses são os caras que quase todo mundo sabe usar. Porque quase todo mundo tem gente que não sabe nada de inglês e está assistindo esse vídeo. Bem-vindo, se você for esta pessoa. E o que eles querem dizer? I quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, it, sei lá. Por que sei lá? Porque it pode ser qualquer coisa. We, nós e they, eles. Então, como que esses caras vão funcionar? Sempre que eles aparecerem numa frase, a gente precisa necessariamente ter um verbo depois deles. Ou seja, a gente precisa necessariamente ter uma ação depois deles. Por quê? Porque esse é o jeito que as pessoas se vestem, entre aspas, para realizar uma ação. E uma ação é um verbo. Então, toda vez que elas vão fazer um verbo, elas vêm desse jeito. Então, depois dessa versão dos pronomes, a gente precisa necessariamente de uma ação. A gente precisa necessariamente de um verbo. Então, eu vou escrever aqui, verb. Como assim a gente precisa necessariamente? Porque se a gente colocar esses caras na frase, do jeito que eles estão aí, sem um verbo depois, vai estar errado. Com exceção do you e do it, porque eles não mudam para outra versão que vocês vão ver no próximo vídeo, ou no vídeo depois daquele, num vídeo que vai acontecer no futuro. Então, a ideia dos pronomes é a gente colocar no lugar de um nome, colocar no lugar de uma pessoa. E como que esses caras vão funcionar numa frase? A gente vai colocar sempre que a gente tiver uma ação sendo feita por alguém. Que simples. Por exemplo, vamos pegar aqui, colocar um exemplo. Do you know what he did? Então, a gente tem aqui o you, que é esse cara aqui, e ele tá vindo logo antes do know, porque o know é um verbo. E aqui, na segunda parte da frase, a gente tem he, que ele tá aqui, e a gente tem o did, que é o do no passado, que também é um verbo, certo? Então, é para isso que servem esses caras. Nos próximos vídeos a gente vai falar dos outros que trazem mais dúvida, mas não tem como eu falar dos outros sem falar desses, porque esses são tão ou mais importantes quanto. Mentira, eles são tão importantes quanto, eles não são mais importantes que, ok? Então, este é o vídeo de hoje. Nossa, mano, um ventão, olha esse vento! Nossa, que bonito que ficou fundo com o vento, né? Então, esses são os pronomes de hoje. Você se cuida, me dá um joia, certo? Porque eu preciso saber se você tá gostando das coisas, então me dá um joia. Se você gostou, um joia pra baixo. Se você não gostou, se inscreve no canal, clica no sino, todas essas coisas. E beijo, até o próximo vídeo.